Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra então a sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo de número 8. Lucas 8, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, Lucas 8, a partir do versículo 1, eu quero ler com você. Amém? Encontraram aí? Digam amém quem encontrou. Lucas 8, versículo 1, iremos ler apenas até o 3 aqui por enquanto. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com as suas rendas. Ah, Pai, esta é a tua palavra, fale conosco em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero convidar você a se transportar para esse tempo, o tempo que Jesus veio, mas pensando ali naquelas pessoas. Nós já vimos aqui alguns nomes, já vimos aqui também que os 12 os seguiam, junto desses 12, mais pessoas os seguiam. Então eu quero te convidar a transportar para esse tempo, pensando nessas pessoas que viviam nesse tempo, nas rotinas dessas pessoas, nos sonhos. Essas pessoas sonhavam, essas pessoas, elas tinham aspirações, elas tinham projetos de vida. E eu posso te afirmar que elas não estavam assim paradas, sabe como? Assentadas. Jesus chegar numa aparição misteriosa. Não estavam lá dessa forma, não. Elas estavam vivendo as suas vidas. Isso me lembra as nossas vidas hoje. Não é? Nós estamos vivendo as nossas vidas, servindo a Deus, outros não, outros sim, outros conhecem a Deus, outros não. Então lá haviam pessoas ricas, riquíssimas, poderosas, autoridades. Existiam ali os militares, os romanos, mas também existiam os pobres, existiam as pessoas cheias de saúde, mas também existiam os enfermos, existiam os conhecedores da palavra, os conhecedores da Torá. Tinha ali os pergaminhos, conhecia Isaías, Moisés, os pais na fé, mas também existiam aquelas pessoas que não conheciam nada da palavra de Deus. Você se lembra dos tempos chamados agora, hoje? Sim, então nós estamos lá naquele tempo agora, pela fé, mas fazendo um paralelo com esse tempo. Porém agora nós já sabemos, Jesus chegou, Ele veio e Ele vai voltar. Mas naquele tempo, o Messias, Ele era o quê? Uma promessa. Mas não estava escrito assim o dia que Ele iria chegar, nem como que Ele seria, quais os traços físicos, qual é a condição financeira. O pessoal imaginava que seria um militar e que Ele iria, libertar os judeus das garras dos romanos, porque eles estavam sendo muito oprimidos, pagando impostos além das contas, sofrendo, qualquer coisa que faziam eram perseguidos, batiam neles, tantas situações assim eles imaginavam. Mas vamos ver alguns acontecimentos que antecederam essa chegada de Jesus, só para você entender como que as pessoas estavam no momento em que Ele chegou. Mas para isso a gente vai 750 anos antes de Cristo, ali em Isaías. Vamos assim numas páginas, percorrer 750 anos. Então, Isaías 40, no versículo 3, olha o que está escrito aqui, não é? Deus, através de Isaías, Deus revelou algumas coisas importantes. Você, se não leu ainda Isaías, coloque aí no seu projeto de leitura. Se você já lê outros livros da Bíblia, inclua Isaías também. Um você lê de dia, outro você lê à noite, e aí vai se cumprir Josué 1 na sua vida e Salmos 1 também. Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Quem que é essa voz que clama no deserto? Que tempo que essa voz veio do deserto clamando e pregando uma mensagem para que as pessoas se arrependessem
e endireitai os seus caminhos. Você já sabe quem que é. Mas as pessoas ali do tempo de Jesus, 2020 anos atrás, elas não sabiam que o nome dele era João Batista. Mas 750 anos antes, em torno disso, o nosso Deus tanto sabia que revelou ao profeta. Você sabe que quando Jesus veio, existiam as pessoas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, eles conheciam o livro de Isaías. Então Deus, o que Deus fez aqui? Ele trouxe um sinal. Deus é onisciente. Então Deus pensou, eu vou colocar na minha palavra, vai se passar os anos, eles irão ler e eles irão testificar quando vê João Batista chegando, que está próximo do meu filho chegar. Sinais. Quando você vai a Lucas agora, no capítulo 1, no versículo 57, presta atenção, Lucas 1, 57, não deixe ninguém tirar a sua atenção aí não. Lucas 1, 57, olha o que está escrito aqui. Jesus, o Senhor é bom, né? O Senhor tem trabalhado assim a nossa fé. Eu estou pregando aqui, crendo que as pessoas estão ouvindo a palavra. Isso é fé. Que bom, Deus é bom demais. Lucas 1, no versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Gente, as pessoas, os vizinhos de Isabel, os religiosos daquela época, os militares daquela época, os romanos, nasceu aqui um menino, até aqui ninguém sabia de nada, só mais um menino, vários nasceram, inclusive aqui Jesus iria nascer logo em seguida, não é? Então, olha bem, nasceu, quando você vai aqui no versículo 60, e respondendo sua mãe disse, não porém será chamado João, que o pai dele queria dar um outro nome. A Isabel, ela disse, não vai ser esse nome, vai ser João. Quando você vai agora em Mateus 3, e aqui eram meses antes de Cristo, se lá em Isaías a promessa eram 750 anos, em torno disso antes de Cristo, agora evoluiu, meses antes de Cristo. Agora vamos ler Mateus, no capítulo 3, Mateus 3, nós estamos fazendo um breve resumo, só para você entender. Mateus 3, versículo 1 a 3, o que nós vamos ler agora é 30 anos depois de Cristo. Quantos anos que Jesus tinha mais ou menos aqui? 30 anos, olha, o tempo passa, aquilo que era sinal, agora estava sendo realidade na vida deste povo aqui, 2020 anos atrás. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Mateus aqui testificou, que disse, voz do que clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, ele sai do deserto agora, pregando uma mensagem de arrependimento, testificando Isaías, dizendo, eu sou a promessa que viria antes do nosso Senhor chegar. Então, vários sinais foram acontecendo ao longo dos anos. Algumas pessoas estavam ligadas, outras pessoas não. Hoje, nós esperamos pela volta de Jesus. Nessa época, as pessoas esperavam pela vinda. Tudo bem que eles não sabiam, alguns não tinham conhecimento, qual era o papel da vinda. Eles sabiam que ele iria libertar, mas pensavam ainda em coisas pequenas. Mas eles esperavam por Jesus, pelo Messias chegar. Os religiosos sabiam que viria, eles só tiveram dificuldade de crer que aquele Jesus tão simples, de um casal simples, de um nascimento, evento de nascimento simples, seria o Filho de Deus, mas estavam esperando. Hoje, a nossa espera, o nosso arder, precisa ser pela volta de Jesus. Vários sinais têm sido enviados, algumas pessoas estão ligadas, dando crédito, com muito temor, reposicionando, e outras pessoas não, vivendo uma vida assim bem normal, né, levando a vida como acha que deve. Então, vários sinais estão sendo feitos, a questão é a época. Naquela, Jesus viria pela primeira vez, hoje, Jesus ele vai voltar, mas ainda naquela época, olha João, o evangelho agora de João, esse João aqui, você sabe, é o apóstolo João, o discípulo, aquele que seguiu Jesus também, não é João Batista. João 1,29, um dia desse, eu estava lendo na internet, alguém escreveu lá, o evangelho segundo João Batista, errou,
quem escreveu lá. Esse evangelho aqui é o evangelho de João, o discípulo, o apóstolo. Glória a Deus, o mesmo João que escreveu as 3 cartas, o mesmo João que teve a revelação lá na ilha de Patmos, preso ali do Apocalipse. Então, João 1:29, olha, o João testificou e escreveu no evangelho aquilo que João Batista viu e apontou. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: está aí o Cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado do mundo. Jesus agora é reconhecido por alguém que estava conectado com Deus, que tinha entendido de sinais, que tinha entendido os tempos, que estava ligado, que estava no Espírito, e a partir daí, a missão de Jesus, ela se inicia. Quando a gente vai aqui em João 1:35, olha, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Nós estamos vendo essas passagens aqui de João de várias formas, nessas últimas pregações, viu? Acesse a nossa plataforma, e aí você vai conseguir ouvir as ministrações. Tire um tempo, vai ser um tempo de estudo para você. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. João agora afirma novamente, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e o que esses discípulos fizeram? Eles largaram o que eles estavam fazendo, eles não pensaram em tantas coisas e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: mestre. Eles disseram rabi, que traduzido significa mestre, professor. Reconheceu um dos ministérios de Jesus, que era o ministério de ensino. Aonde moras? Olha, não é? Eles ficaram sabendo que Jesus era o Messias prometido. Eles ouviam seus pais ler no Antigo Testamento, na Torá, nos pergaminhos, que viria o Messias, e eles estavam agora de frente com ele. Então, o que eles queriam? Aprender com Jesus, estar com Jesus. Se ele era o mestre, eles queriam ser os alunos, eles gostariam de estar na presença do Senhor, e aquilo era mais importante do que qualquer coisa na vida deles ali para aquela época. Ele lhes disse: já que vocês querem, então venham ver, vinde e vede aonde eu moro. Foram e viram aonde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o haviam seguido. Então, quando João fala assim: olha, eis Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João falou, esse é o Messias, aquele que nós esperamos há tantos e tantos tempos, aquele que eu anunciei que viria após mim, André estava lá. André creu, e quando André crê, ele não fica calado. Sabe o que ele faz? Ele faz o que todos os discípulos precisam fazer. Ele vai falar com as outras pessoas, começando pelos da sua casa, o seu irmão Pedro. Versículo 41, este achou primeiro a seu irmão Simão. Ele disse: achamos o Messias, achamos o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador. Meu Deus, que relíquia que eles encontraram. Sabe quando você encontrou Jesus, que relíquia que você encontrou? Você encontrou o tesouro, você encontrou algo muito melhor do que a internet, muito melhor do que os youtubers, muito melhor do que a fama, muito melhor do que holofotes, muito melhor do que jogos, muito melhor do que tantas coisas, muito melhor do que dinheiro, muito melhor do que tantas coisas. Ele é o melhor, ele é o tesouro, ele é a descoberta. E eles estavam maravilhados, eles estavam assim: meu Deus, nós encontramos o prometido. E no versículo 42, e levou Pedro a Jesus. Quando a gente encontra com alguém, a gente leva a pessoa a Jesus, em oração, na Bíblia, no ensino, não é assim? E olhando Jesus para eles, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí Jesus vira para ele e fala assim: eu vou transformar você. Você não vai ser esse Simão de agora. Não, eu estou chamando você para você ser outra pessoa, para você ser Pedro. Eu vou transformar você. Mas tem um detalhe, Simão. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, mais um que se juntou. Você sabe o que Filipe fez lá em Atos, ali por volta do capítulo 8, 9, meu Deus, e disse-lhe: segue-me.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Olha bem, discípulo, o que faz? Ele vai levando Jesus até outra pessoa. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Hoje é como se você falasse, imagina, nós temos tantos cristãos que estão nas religiões e cristãos que converteram a Cristo. Duas categorias. Tem aquele cristão que ele foi evangelizado, ele converteu a Cristo, ele é discípulo de Cristo, eu espero que eu estou falando com um desses agora. E tem aquele cristão que ainda estão aí nas religiões diversas. Qual é a mensagem para eles agora? Olha, sabe o Cristo que nós dissemos que somos cristãos? Então esse Cristo, ele vai voltar, ele vai buscar a igreja e você tem que estar preparado como? Entregando a sua vida para Ele. Hoje é o nosso papel fazer isso, assim como eles faziam aqui, de levar Jesus até outros, de convocar as pessoas. Nós achamos, olha, ele é Jesus de Nazaré, ele é o filho de José. Versículo 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem cá e vê. Se as pessoas duvidarem, se as pessoas não acreditarem quando você postar no seu status, nós postamos tantas coisas lá, nós temos postado sobre Jesus, nós amamos Jesus mesmo, nós temos colocado Ele na rede social, levado na reunião de trabalho, nós temos falado dEle à rua, sim, para as pessoas, nós temos invocado Ele na nossa casa. Amor é atitude, se entregue para Jesus, não tenha medo. E se alguém não acreditar, o que você vai falar com a pessoa? Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Olha, Natanael foi, calma, você vai convidar, as pessoas também irão. E disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita. Quem falou? Jesus, que conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, em quem não há dolo. Falei assim: olha, aqui tem uma pessoa, Natanael é você, não há culpa, não há dolo, você é verdadeiro, você é autêntico. Que elogio, irmãos. Seria tão bom se a gente escutasse esses elogios, principalmente da parte de Jesus a nosso respeito, que nós somos verdadeiros, andamos na verdade, nós não ocultamos nada. Aí no versículo 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo ali da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha, reconheceu Jesus. Hoje às vezes nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a Escritura toda, mas não reconhecemos Ele como Senhor, como Salvador. Nós não falamos sobre Ele, nós não vivemos uma vida de testemunho, nós não falamos sobre a sua volta, nós não estamos preocupados com o que Ele preocupa. É bom a gente rever tudo isso em nossos corações. Versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás, se você me seguir, Natanael. Sabe o que você viu até agora? Sabe o que seus olhos têm encantado até agora? Sabe o que a internet tem te mostrado? Os relacionamentos têm te mostrado? Sabe o que as outras pessoas têm? Sabe o que você já teve de Deus até agora? É fichinha perto daquilo que você ainda poderá ver, presenciar. Ainda é fichinha perto daquilo que Deus pode te mostrar, das experiências. Mas siga Jesus. Não é um perfil no Instagram que você vai lá e segue, é muito mais do que isso, é entregar a sua vida para Ele. Quando você está no trabalho, na escola, quando você está nos estudos, quando você está dentro da sua casa, quando você está na igreja, na obra do Senhor, é entregar o seu coração para Ele, é a coisa mais importante. Para que nós vamos casar e ter filhos? É tudo para Ele, por meio dEle, então tem que ser para a glória dEle. Não, Jesus está dentro de você, comece a colocá-lo para fora. Que alegria, irmãos, nós termos Jesus como Senhor e Salvador, que alegria nós termos encontrado com Jesus, que alegria nós podemos falar da sua volta, que alegria. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Filipe, ele via céus abertos quando ele pregava. Leia Atos, você vai ver, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tem coisa maior para chegar, coisa maior para ver, coisa maior, sabe?
ficam as perguntas: o que Jesus oferecia para que eles o seguissem assim? O que tinha na proposta de Jesus que era melhor do que qualquer outra? Por isso o tema dessa mensagem é um convite irrecusável. Um convite irrecusável. Porque Jesus convidava e as pessoas, quais pessoas? Todas, não, aquelas que eram tocadas em seu coração, que Jesus era o tesouro, que Jesus era a relíquia, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha uma obra, que Jesus tinha uma missão mais importante do que nossos prazeres, do que nossas vontades, do que os nossos olhos veem na rede social, veem nossos colegas e vizinhos não crentes fazerem. Esse é que seguia Jesus. Como é que você vê a proposta e a chamada de Jesus? Será que a gente vê essa proposta, essa chamada, como ali uma oportunidade de estar com um pé em Jesus e com outro pé fora de Jesus? Será que existem outras propostas mais importantes? O que tinha na proposta de Jesus que era melhor do que qualquer outra? Volto a perguntar. Às vezes achamos que os discípulos eram pessoas assim, que não faziam nada, não tinha nenhuma perspectiva, então eles eram uns desocupados e eles iam seguir Jesus. Não, não é bem assim não. Eles tinham profissão, a maioria deles, tinham afazeres, eles tinham dificuldades, eles tinham situações para serem melhoradas, tratadas. Eles eram pessoas simples, mas tinham histórias, tinham também dores. Às vezes hoje eu falo, eu quero seguir Jesus, mas isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui não tem nada a ver e dá para me conciliar. Eu vou seguir Jesus, mas eu não preciso me dedicar tanto assim. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou também continuar seguindo outras coisas. Aí a pessoa começa a entrar por essa linha, mas não recebe aquilo que Deus tem, sabe como? Não tem as experiências que alguns terão. Por quê? Porque querem seguir às vezes de longe, quer seguir às vezes parcialmente, quer ser da religião de Cristo. Ele está nos chamando para fazer parte de uma obra, para fazer parte daquilo que é mais importante, que é salvar vidas, fazer parte daquilo que é mais importante, levar a sua palavra, o seu amor. Ele está nos chamando para ser representante dele nas 24 horas dos dias, mas isso exige alguma coisa de nós. Exige renúncia, exige ter um coração convertido, em temor, renunciar o pecado, sabe? Batalhar, melhorar, crescer, colocar o nosso coração nele. Às vezes o nosso coração está em tantas outras coisas, e ao aproximar-se de Jesus, nós vamos o quê? Nós vamos deixando. Por isso que a vida com Deus é uma vida de decisão. Conhecer Jesus, nós já conhecemos. Quem conhece, quem lê a Bíblia, conhece Jesus mesmo, conhece, eu tenho certeza. Não há mais o que falarmos das características de Jesus, mas precisa decidir segui-lo, precisa decidir caminhar com Ele. E é claro que nós vamos assim passar por tantos desafios também. Podemos seguir Jesus mesmo estudando? Sim, ser um estudante cristão, discípulo. Quanta diferença. E no trabalho, ser um trabalhador, um profissional, tem várias formas de seguir Jesus, independente da profissão ou do que esteja fazendo. Sendo de Deus, você pode conhecer os ensinos de Jesus e colocá-los em prática. Não é para acumularmos certificados nas paredes, não é para isso não, é para nós colocarmos em prática, e as pessoas ver Jesus em você, ver Jesus em nós. Seguir é tomar a decisão de obedecer à medida que conhecemos o que Jesus nos ensina. Irmãos, quando alguém nos provoca, quando alguém faz alguma coisa com a gente que não é legal, nós não podemos revidar. Por quê? Porque nós temos Jesus em nosso coração. A nossa carne vai querer revidar, a nossa carne vai querer fazer aquilo que o outro que não tem, mas nós somos discípulos de Jesus, não somos bobos não é que você está abrindo mão de tanta coisa assim, mas você precisa, e eu também, mostrar que nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e dar uma palavra, e orar para a pessoa, e se a pessoa está gritando, a gente vai se calar, e oferecer o amor, a oração, oferecer Cristo. É assim que as pessoas veem Jesus, mas para isso eu tenho que abrir o meu coração. Tanta coisa Deus precisa fazer. Jesus às vezes tem que nos libertar, nos curar,
ele tem que nos ouvir, mas eu tenho que abrir o meu coração para ele. Ou seja, Jesus chama os discípulos sabendo que tinha que transformar Simão em Pedro. Jesus chama sabendo que precisava libertar cada um. É assim comigo e é assim com você. Mas eu tenho que decidir. Jesus está te chamando agora, não é para ser evangélico, é para segui-lo, os seus ensinamentos, colocar em prática. Amém. Fale amém. Deixe ele fazer a obra em você, né? E tenha esse novo estilo de vida. Qual? Ser aqui um representante de Jesus. Há situações em que a pessoa pode deixar o emprego, sabia? Deixar a carreira, ficar ali 100% separado para servir ao Senhor Jesus. Em todos os casos, seja esse que a pessoa recebeu o entendimento e vai ficar integralmente na obra do Senhor, ou seja, no caso, que a pessoa é um médico, advogado, enfermeiro e também vai servir ao Senhor, são dois casos. Em todos os casos, podemos ser discípulos de Jesus. Podemos sim declarar que nós morremos para o mundo, que o nosso desejo não está aqui nessa terra, que as nossas coisas não estão aqui, que nós não queremos aparecer, não queremos viver uma vida que não seja uma vida típica de discípulo. Gente, a vida com Jesus, ela é tão maravilhosa, que ela é simples. Ela é tão poderosa, que ela é simples. Mas só será verdadeiro, só será autêntico essa vida em Cristo, se o nosso coração estiver convertido a Ele. Grandes às vezes são os planos do nosso coração, mas enganoso também é esse coração. Por isso eu tenho que me entregar a Ele e receber o convite de Jesus para viver essa vida com o coração aberto. Até agora tem sido tão vaidade a minha vida, mas a partir de agora, e você acha que Deus não vai recompensar o filho que o ama, o filho que o serve, o filho que largou tantas coisas por causa dele? Confiar no Senhor é a base de todo o discípulo. Entrega o teu caminho. Sabe o que a gente faz? A gente entrega aqui na hora da reunião, na hora do culto, e depois a gente pega de volta, começa a agir tudo igual nós agimos antes de Cristo na nossa vida. Entrega o teu caminho, confia nele. E o mais refere-se a tudo mais. Ele fará. Cada discípulo recebeu um convite individual. Não foi em lista do WhatsApp, não foi ali aquele tanto de gente que a gente vê na internet, e que às vezes está lá não sei quantos mil seguidores, tantas curtidas. Nem são eles que postam, são assessores, e a gente fica lá querendo conversar com eles. São assessores, é um comércio, é comercial, não tem um coração ali é venda. Ali é venda de estilo de vida, e muitas das vezes não é um estilo em Cristo, é comercial, venda, dinheiro, fama. Então Jesus não fez assim. O que Jesus fez? Ele enviou um convite personalizado, porque Jesus nos trata como somos. Quando Natanael se aproximou, ele já chamou Natanael pelo nome, porque ele nos conhece, ele conhece você, ele tem planos maravilhosos para você. Esses planos não estão lá fora, estão nele. Olha que bênção. Mateus 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, na coletoria, um homem chamado Mateus, e falou com ele: segue-me. Agora o que esse homem fez? Esse homem o seguiu. Talvez não falou tanta coisa, apenas agiu. Mas deve ter sido fácil para Mateus seguir Jesus assim integralmente, porque ele estava lá de bobeira, ali na coletoria? Não. Mateus era judeu, mas um judeu que decidiu trabalhar para os romanos. Então, de fato, ele era um judeu incompleto, porque os judeus não gostavam dele. Ele servia os romanos, como? Cobrando impostos dos judeus, servindo aos romanos, aqueles que oprimiam os judeus. Na casa dele as coisas não eram tão resolvidas, mas uma coisa ele tinha uma proteção por parte dos romanos, ele tinha dinheiro, ele tinha uma profissão que o dava recursos que muitos lá não tinham e sofriam para pegar seus peixes e se virar
com o artesanato ali naquela época, e aí aparece Jesus, que olhando assim para Jesus, Jesus não tem dinheiro, Jesus não tem carro, Jesus não tem cavalo, ou seja, ele não tem estrutura, e aí agora ele chega para Mateus, olha para Mateus, e naquele olhar, ela como se ele estivesse falando, eu tenho uma proposta, eu tenho um projeto novo para você, mas você precisa me seguir. Não dá para que os planos do meu Pai, não dá para que os planos dos céus venham sobre a sua vida se você ficar nessa posição. Não dá se você ficar assim, apenas à margem. Eu sou de Cristo, eu sou evangélico, mas isso aqui eu faço, isso aqui eu não largo, isso aqui eu quero, isso aqui é o sonho. Mas você sabe, Jesus está pedindo os seus sonhos, e aquilo que for dele para a sua vida, ele coloca nas suas mãos de novo, porque quem perde encontra, é o evangelho. O evangelho é esse, aquele que perde encontra. Olha, quando Deus me chamou, eu na consultoria, ali trabalhando, escrevendo meus livros, eu tinha uma equipe de trabalho, Mateus e Francisco, glória a Deus, mas também a Eliane, que estava ali, minha sócia no escritório, me apoiando, ali diversas vezes, inclusive trabalhando lá no escritório comigo, no financeiro, tirando ali, me ajudando ali, né? Nós tínhamos também a Eduarda lá no escritório, no quarto andar, se não me engano, ali no prédio, ali no centro, e ali a equipe trabalhava, eu tinha tempo para escrever, tem os 2 livros que eu escrevi, eu entreguei tudo para Jesus. Ele me tirou isso, gente? Não, meus livros continuam aí, está lá no site da editora, qualquer um pode comprar, eu ainda tenho alguns, eu posso dar para quem quiser, eu posso escrever mais como eu estou fazendo, mas agora escrevendo aqui sobre a palavra de Deus. Deus me deu, Ele me deu muito mais do que ser um consultor, me deu a possibilidade de realmente fazer a obra dEle, de preparar caminho para Ele a outros corações. A gente não perde, a gente só ganha em seguir Jesus. Glória a Deus por isso. Olha, e aqueles que Deus quis manter próximo de mim não se afastaram porque eu sou pastor e sou declaradamente cristão. Não, eles sabem também que eu estou em transformação, mas não se afastaram. Precisando, ligam, pedem oração, querem uma palavra às vezes. Glória a Deus. Então a gente não perde, a gente só ganha. Se eu era um palestrante, então eu recebia convite para ministrar as palestras. Hoje eu recebo convite para pregar o evangelho. Às vezes não sai nas fotos. Por quê? Você vai ali numa determinada empresa, você não vai ficar fotografando toda hora. Você vai numa casa, você não vai ficar fotografando toda hora. Então nem sempre aparece. Mas eu e o Senhor, nós sabemos que aquilo que está acontecendo, e eu sei que eu não perdi, eu ganhei. Uma vez aqui na porta da igreja, um cara, ele estava alcoolizado, mas também ele estava endemoniado. Eu nunca tinha falado com ele antes, aqui na porta da igreja. E ele vai e vira para mim: você trocou anos de trabalho lá com o Charbel, lá do Castelo do Café, para fazer isso que você está fazendo agora? Eu disse: sim, porque foi Deus que me chamou para fazer essa obra. Não é isso, é a obra de Deus. Olha, o demônio falou na boca desse cara. E é lógico que eu encontro com ele agora, eu estou lembrando isso aqui agora, mas eu não tenho nada contra ele, sabe por quê? Foi o demônio que falou, ele está cheio de brecha. Então a gente tem que discernir também quem que está falando, senão a gente vai ficar com raiva de todo mundo. O diabo afronta, usa quem ele quer. Eu vou ficar com raiva da pessoa ou com raiva do diabo? Então ali, você está me entendendo? Mas é muito bacana servir o nosso Deus, me traz alegria no meu coração, me completa. E ali a gente vai caminhando nos convites. E Jesus então fez esse convite irrecusável, está fazendo para você também. Lucas 5,10, está fazendo para você também. Não para ser apenas aqui frequentador ou membro da igreja, não. Ele está chamando você para ser um verdadeiro discípulo. Imagina aquele dia, nós vamos dobrar o nosso joelho diante dele, ele vai virar para você e vai falar: você renunciou às propostas deste mundo, do seu coração, renunciou àquilo que era da sua época, para viver uma vida de integridade comigo. Meu Deus, vai ser bom demais, mas o contrário vai ser terrível. Lucas 5, versículo 10, olha que você pode ler do versículo 1 em diante, mas eu quero ganhar tempo e vou ler aqui no 10, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles eram companheiros de Simão,
E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles eram profissionais da pesca, eles tinham uma empresa, eles eram sócios. Jesus não chamou pessoas desocupadas, Ele chamou pessoas que estavam trabalhando e tinham algo a renunciar. E aí vira para eles e fala: olha, vocês pescam peixe muito bem, mas a partir de agora, vocês pescarão homens, corações, vidas, vocês serão transformados em meus representantes aqui, porque eu vou ficar aqui pouco tempo, tipo uns 3 anos só, e vocês vão fazer algo maravilhoso, inaugurar um novo tempo, uma nova era, o tempo da igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, e essa igreja vai permanecer passando por 2020, até eu voltar. Então eu vou ensinar vocês muito bem ensinado, porque vocês ensinarão para outros. Você já pensou nisso? Se você tiver uma vida de testemunho, de ensino, uma vida prática em Deus, você vai conseguir testemunhar para outros sem abrir a boca, e vai testemunhar abrindo também, falando e anunciando. Essa pessoa vai aprender tão bem com você, vai ficar tão enraizado, que essa pessoa mais nova, ela vai ensinar para outro, vai ensinar para outro. Então por isso que eu tenho que vigiar para a cultura do mundo, a cultura do reino das trevas, porque o que não é de Deus é das trevas. Nós temos que vigiar para isso não entrar aqui dentro da nossa cultura do reino, porque senão as próximas gerações não vai ter essa intimidade, não vai ter essa vida com Deus, na qual a Bíblia, o Evangelho traz para você e para mim. É por isso que nós oramos para que na parte da mídia, na parte artística, no cinema e nas séries, pessoas de Deus venham criar conteúdos de Deus, como a série The Chosen. Sabe por quê? Porque existem outros filmes assim bem diabólicos, e trabalham valores que nós sabemos que não são bíblicos, e aquilo não vai preencher a minha vida, não vai me ajudar, não vai ajudar você, sabe? Tem situações que não vão glorificar o Senhor, sabe? O nome de Jesus não pode ser usado em tantas situações em que às vezes nós usamos. Não foi para matar os outros de rir, não foi para causar ali, não, foi para mostrar Deus o Pai para as pessoas. Então é preciso mesmo que haja um mover assim da parte da igreja, e cada um se encontrando em determinadas áreas e servindo a Cristo em todos os ambientes, em todos os lugares. Mas o meu coração tem que estar convertido a Ele, porque o objetivo nunca pode ser o dinheiro, a fama, nunca pode ser um negócio, nunca pode ser se dar bem, mas o objetivo realmente genuíno precisa ser que Ele cresça e que nós venhamos a nos diminuir. E é claro que Deus vai nos colocando nas obras que Ele tem para nós, e nós precisamos dizer sim para o Senhor a cada convite, a cada passo de Jesus, porque não é apenas um convite, mas um convite ao nosso Deus para servi-lo, e um convite dele para nos transformar, para nos mudar, para trazer algo maior para as nossas vidas. Será que quando nós cantamos, que Jesus mude as coisas de lugar, quando Ele usa alguém para falar assim, vamos mudar isso de lugar, eu aceito de bom grado? Ou eu estou cantando mais resistente e não quero mudar nada, porque eu não quero e pronto? Sabe, a vida com Jesus é uma vida de convergência, é uma vida onde a minha vida vai convergir, eu vou convergir para aquilo que é do céu, eu vou me transformando a cada dia no discípulo que Ele quer. É uma vida prática, de discernimento, sabe, gente? Se não tem Deus no negócio, não tem Deus, não pode ser para nós, para gastar tempo naquilo ali, não, a não ser que você vai estudar para fazer uma tese, para pregar contra. Tem muita gente, tem muçulmano que já estudou o Evangelho para pregar contra Jesus, acabou se convertendo, mas o contrário também. Muita gente que anda fazendo coisas que os mundanos fazem, acabou se convertendo ao mundanismo depois. Verdade, é triste, mas é verdade. Então, eu preciso entender o chamado de Jesus, mergulhar nesse chamado e avançar para a glória de Deus. Olha Mateus 19, o versículo 21. Mateus 19, versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem,
dá aos pobres, que precisa mais do que você, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Olha que bacana. Agora Jesus deu aqui a receita para um jovem, para uma pessoa. Olha, vende o que você conquistou na força do seu braço, vende a sua fama, vende os seus seguidores, vende a internet, vende os seus bens, vende o seu conhecimento, tudo que você conquistou na força do seu braço, você gastou tempo naquilo, nada serve, porque aquilo está impedindo você de ser um discípulo meu. Então vende, pega o que você tem e vende, faça dinheiro e agora vai dar aos pobres, porque tem muita gente precisando. Você, se estiver comigo, não vai precisar disso em primeiro lugar. Você entendeu? Copiou a mensagem? Às vezes nós lutamos por tantas coisas. Eu imagino esse cara, ele deve ter pegado já alguma coisa do pai, da mãe, é lógico, foi trabalhando naquilo, multiplicou, gastou um tempão. Agora Jesus fala, isso vai impedir você de entrar no céu. Você já pensou os próximos anos da sua vida, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você debruçado numa causa, se matando por causa daquilo, meu Deus, trabalhando, gastando dinheiro, chega lá no final, aí Jesus fala assim com você, pega isso tudo e descarta, porque isso não te ajudou. Foram anos da sua vida, mas eu não valorizo o que você fez. E aí você olha para trás e fala, meu Deus, não tem como eu voltar a 15, quando eu tinha 15, quando eu tinha 19, 20, 25, 29, 18, 12, 13, 11, 9, 8, 7, não sei quantos anos, tanta gente ouvindo a gente aqui agora. Então, veja bem, olha, eu não posso pegar uma estrada errada, eu tenho que vigiar e orar, para poder seguir aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. A resposta desse jovem, e o jovem, ouvindo essa palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, e não renunciou para seguir Jesus. Quais renúncias você fez hoje? Quais renúncias você fez semana passada? Não renunciou nada? Tem algo errado. Pode ter certeza que tem algo errado. Às vezes nós renunciamos a algumas coisas, mas daqui a pouco pegamos de volta. Não, é uma vida de entendimento. Eu vou renunciar a isso. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer é maior. A conexão com Deus é espiritual. A conexão com Deus é em busca. É por dentro, não é por fora. Então eu preciso estar limpo. Eu preciso estar quanto mais puro, melhor. E quanto mais na carne, pior, para ter essa comunhão com Deus. Já que você conhece meus mandamentos, Jesus falava para ele, você até os pratica, porque foi isso que esse rapaz justificou aqui para Jesus, então vem comigo. Já que você é praticante, já que você se diz cristão, já que você está top aí, como ele disse aqui que já fazia tudo, então vamos ver, agora é a hora da prova, vem comigo. E daí que ele mostrou que ele não tinha nada, talvez tinha conhecimento de todos os mandamentos, mas na hora H, no vamos ver, ele não tinha, porque era superficial a sua caminhada com Deus. Os discípulos, eles viram e aprenderam o que a religião nunca ofereceu. Eles viram pessoas sendo curadas, viu Jesus abraçando quem ninguém era abraçado, eles viram ali o pai comunicando com o filho, eles tiveram suas próprias experiências, eles poderiam não ter tudo que o mundo tinha, porque na verdade é exatamente isso, nós não precisamos ter tudo que o mundo oferece, nós precisamos ter aquilo que o Pai nos dá. É tão prático. Será que o que nós temos agora foi do céu concedido? O que nós estamos vendo, fazendo, agindo, foi do céu concedido para as nossas vidas? Se foi, amém. Mas se não foi, larga, deixa. Está difícil, procura ajuda para deixar. Mas o importante é a gente alcançar. Sabe o que eles viram? Eles viram os ensinos de Jesus, eram totalmente muito mais profundos do que apenas estar na religião de domingo e quarta. Confere depois o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7. Quanta profundidade! Jesus era verdadeiro e até hoje, ele amava o Pai e ama até hoje, ele ama as pessoas, mas sempre foi firme, nunca passou a mão na cabeça de ninguém, sempre confrontou quem ele precisava confrontar, falando hoje, Jesus ele quer discípulos assim, mas ele quer discípulos na igreja o servindo, quer discípulos no hospital o servindo, no comércio o servindo, na polícia o servindo, no fórum o servindo, no esporte o servindo, na mídia o servindo, no cinema o servindo, na internet o servindo. Mas veja bem,
Ele quer discípulos. Porque a internet é muito bacana, mas na mão de quem não é discípulo, ela é uma metralhadora, um desastre, porque causa muitos males, leva as pessoas a cometerem pecado, leva as pessoas a desejarem, porque a imagem, provoca desejo, provoca uma mulher casada olhar para uma figura de um homem ali no Instagram e desejá-lo, provoca um homem casado, provoca desejar uma mulher que coloca a sua foto lá, sensual, ali no Instagram. Então a internet, na mão de quem não é discípulo transformado, convertido, obediente, submisso, ela é terrível. Mas nas mãos de quem quer glorificar o Pai, quem quer se diminuir para o Pai crescer, aleluia, é uma ferramenta. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma missão para nós que é discípulo. Por que eu vou renunciar? Por que eu vou ter Ele verdadeiramente? Por que eu vou me converter a Ele? Porque Ele tem uma missão para cada um de nós, e essa missão, ela é maior do que qualquer outro plano. Pensa bem, se Ele, o Pai, enviou Jesus aqui nessa terra para salvar os perdidos, Ele continua valorizando a salvação, o sonho de Deus. Agora, isso é muito importante, isso é o mais importante. Ele continua sonhando com salvação, ele continua sonhando com seus princípios estabelecidos aqui, é o reino. Então, se eu me envolvo com o reino, eu estou envolvendo naquilo que é mais importante. Quantas pessoas envolvidas com o reino ofertam, dizimam? Deus usa elas nessa área, mas usa em outras também, porque isso não é tudo. Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: és-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão cumprir a missão que eu estou entregando para vocês, que são os meus discípulos. Ele não entregou para a multidão, porque quando a multidão resolve fazer a obra de Deus, se passando por discípulo, servindo por fora e por dentro, não tem nada de transformado, por dentro é um teatro, é tragédia, é escândalo, é engano, mas engana só a própria pessoa, porque todo mundo em volta sabe. Portanto, ide, meus verdadeiros discípulos, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Você entendeu? Está falando com você, cara. Como é que você vai falar? Deus nunca falou nada, Deus está falando com você. O Evangelho é a carta para mim e para você. Não tem como eu dizer que Deus não está falando, está aqui a palavra, mas eu não estou sentindo nada. Isso é desculpa de quem quer falar que nunca ouviu a voz de Deus, inventa umas desculpas, que Deus não falou, está aqui falando com você, a menos que eu assuma, eu não sou discípulo mesmo, e eu quero ficar lá numa outra vida, aí sim, Deus não está falando com você não. Mas se você que me ouve agora, você é discípulo, senão você nunca pararia nesse horário para ouvir a palavra de Deus, convenhamos. Gente, quando eu não era crente, alguém começava a pregar, eu mudava de canal, eu saía de perto, eu detestava. Então, para você, para nós, estarmos aqui ouvindo nesse horário, é porque nós já somos discípulos, precisamos tomar uma decisão, mas nós já somos discípulos. Então, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, aleluia. Aí Ele tem uma missão para mim e para você. Muitos vão executar isso aqui nos seus relacionamentos, é por isso que você tem pessoas à sua volta, no seu trabalho, nos seus estudos, amigos, colegas e parentes, é claro. Outros irão servi-lo assim integralmente, mas não se preocupe com aquilo que é do outro, procure saber o que é de Jesus para a sua vida. Olha Atos 1:8, ele falou: olha, estou chamando vocês, é um convite irrecusável. Gente, a palavra de Deus diz que muitos são aqueles que são chamados, mas poucos são os escolhidos. Seja esse escolhido. Para ser esse escolhido, não está dependendo de Jesus te escolher, não. Está dependendo de você se colocar na posição de escolhido. É diferente. Atos 1:8, olha o que diz: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Como é que a gente vai fazer isso tudo? Renunciar, vou conseguir renunciar meus desejos, minhas vontades, que os meus olhos estão vendo. Como é que eu vou fazer a obra de Deus sem poder nenhum? Não, Deus não é incompleto.
Deus então vai nos dar esse poder para testemunhar, esse poder para largar algumas coisas. Ele falou assim: você vai receber poder que há de vir sobre você, você vai ser minha testemunha. Vai começar aqui de casa, Jerusalém, aqui de casa. Mas você vai saltar para a Judéia, que é a sua rua, você vai saltar para Samaria, que é o seu bairro, você vai chegar até a cidade toda, confins da terra. É uma promessa, vamos que vamos. Mas você não está só, eu estou convosco todos os dias. É a mensagem, está lá na plataforma, o pastor Eliano ministrou um dia desse. O Espírito Santo é comigo e com você, para nós o quê? Testemunharmos, sermos testemunhas. Não é dar mau testemunho não, é ser testemunha. Às vezes nós achamos, eu vou fazer aqui, ninguém está vendo. O diabo está vendo, ele vai arrumar um jeito de propagar isso para outros lugares. O nosso Deus está vendo, se ele quiser expor o que você faz em secreto, e que não é dele, ele expõe. Como? Dá sonho para as pessoas. Quantas vezes nós já tivemos sonhos de coisas feitas, e na hora certa foi revelado, foi mostrado, foi conversado, mas que bom, né, entre quatro paredes, e foi resolvido. Sabe, Deus é Deus. Uma coisa é quando erramos, cometemos um erro, nos arrependemos, mudamos. A outra coisa é quando queremos viver de uma forma que não glorifica o nome do Senhor. Aí a gente não dá bom testemunho. Como ali, né, a gente quer viver o errado como se fosse o certo. Isso está errado. Viver o errado como se fosse o certo, isso é errado. Agora, quando a gente erra, Deus, a gente com o coração arrependido, Ele perdoa e fala, vai, não peques mais. Mas quando a gente quer converter o errado no certo, dá problema. Às vezes não dá problema hoje, não dá problema amanhã, mas vai aparecer, e vai aparecer numa hora muito errada para a gente. Então, ser discípulo, é dizer, olha, eu vou renunciar, eu vou fazer a obra. Pedro era casado, ele tinha uma família, mas Deus o chamou para fazer a obra. Filipe ainda não tinha, Paulo, foi só Paulo, não tinha nem filhos. Cada um é de uma forma. Isso é o encontro da nossa identidade. Nós temos ministrado aí na série, fica de olho que ela volta em qualquer culto, na série Identidade. A gente está falando sobre isso, sobre se encontrar, até as marcas de Jesus na nossa vida. Se você já desfruta disso, entenda, Jesus tem algo melhor, maior, e se você já está desfrutando de parte disso, renuncie o que ainda não renunciou por amor. Quer encontrar algo novo de Deus? Aquiete o seu coração, aquiete, dá um off aí, aquiete, dedique-se em agradá-lo no secreto, e Ele vai recompensar você em público. Mas se a gente parte para o público, o que acontece no secreto? Não ouve a Deus, não vê o que Deus vê, não tem discernimento, não tem a comunhão. Vamos ao contrário, vamos para o secreto, não é? Vamos amá-lo mesmo, de verdade, vamos mostrar que isso é possível, amando as pessoas, amando a obra, amando o Senhor principalmente, amando os seus ensinos e praticando. Não temos tempo a perder. A volta de Jesus, ela é real. Ou Ele virá nas nuvens primeiro, ou primeiro Ele vai buscar você ou vai me buscar. Então eu preciso entender isso. Eu aceito esse convite. Será que a gente pode ouvir isso da sua parte? Eu aceito esse convite. Eu quero, Jesus está de braços abertos para aceitar o seu coração do jeito que ele está, mas Ele quer transformá-lo. Eu quero viver no Espírito, eu quero depender do Pai. Eu estou disposto a renunciar o que for preciso para servir a Cristo. Será que Ele encontra essa frase no nosso coração? Eu estou disposto a renunciar o que for preciso para servir a Cristo. Ele encontra isso no meu, Ele encontra isso no seu coração. Será que eu vou dar qual resposta para Ele nesta hora? Será que eu vou abandonar os meus desejos porque não são dEle? Será que eu vou realmente obedecê-lo? Será que eu vou buscar um discernimento? Será que eu vou buscá-lo de verdade? E buscar de verdade é pegar o que Ele ensinou e botar em prática. Pastor, eu não sei direito o que Ele ensinou, então vai ler os evangelhos, 4 evangelhos. Depois você lê as cartas de Paulo,
claramente o que ele ensinou está ali. Pensais nas coisas do alto. Eu ainda estou colocando meu coração nas coisas aqui de baixo. Eu encontro Jesus hoje e desencontro amanhã. Ele agora está encontrando um coração de verdade quebrantado. Pai, nós estamos aqui, Senhor, no Teu altar, porque o Teu altar não é esta plataforma na qual estou agora apenas. O Teu altar é onde cada um está agora, porque está dentro do coração. Os discípulos ficaram assim doidos para encontrar onde que era a morada do Senhor. Hoje nós sabemos, o Senhor mora em nós, mas como é que nós estamos tratando o Senhor? Nós estamos obedecendo os nossos pais, obedecendo as lideranças que o Senhor constituiu, obedecendo a palavra do Senhor. Nós estamos te obedecendo, porque te obedecer faz parte de obedecer às autoridades, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado, os sonhos que o Senhor já deu. Como é que nós estamos, Pai? Mostra para nós, porque às vezes estamos achando uma coisa e na verdade é tão outra. Nós estamos sendo cristãos mesmo, Senhor? Nós estamos, Pai, te agradando, Jesus, agradando o Senhor? Ou nós não estamos te agradando com tudo que nós estamos fazendo, entrando na onda de todo o resto do mundo? Meu Deus, nós estamos compreendendo os tempos, discernindo os chamados de cada um, ou nós estamos querendo ainda o chamado de outros, a viver aí como os ímpios vivem, a falar como eles falam, a assistir o que eles assistem, a fazer o que eles fazem? Isso ainda nos atrai, Senhor, é porque a proposta do Senhor ainda não chegou ainda direito no nosso coração, se assim for. Mas que o Senhor venha, Pai, com a proposta do Senhor agora, chamando cada um de nós agora, mostrando, Pai, que o que o Senhor tem é maior, é melhor. Ah, Deus Pai, faz essa obra, Espírito Santo da verdade, nos traga a verdade, nos tira do engano, tira os nossos olhos do engano, tira os nossos ouvidos do engano agora, tira nossos corações do engano agora. Mostra, papai, ali a tua vontade a cada um de nós, e ela está na tua palavra. Que haja decisão em nossos corações, em nossos pés, para andar em um caminho só, chamado Jesus. E quando nós encontrarmos os pregadores desviados, quando nós encontrarmos os meio crentes que existem por aí, que possamos discernir que o que eles estão fazendo não é o que é a integralidade da tua vontade, que o que eles estão pregando não é a integralidade de um evangelho de renúncia, de um evangelho de submissão, de um evangelho às vezes em que nós vamos aparecer menos, bem menos, para que o Senhor cresça, de um evangelho que nós não vamos ter às vezes todas as coisas que esse mundo oferece, somente aquilo que o Senhor vai nos dar. Nos ajuda, Pai, a discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, o que vem do nosso coração e o que vem do coração do Senhor. Às vezes nem é do diabo, é do nosso coração que está vindo, mas a Bíblia já me avisou, já me deu um sinal: o coração é enganoso. Meu Deus, que os nossos ouvidos estejam apurados, meu Pai, em nome de Jesus, para, Deus, ouvir a tua voz, discernir os teus caminhos, não ler a Bíblia como um livro de curiosidade de um autor qualquer, mas ler como uma carta pessoal endereçada à minha pessoa e a cada pessoa que nos ouve agora. Por isso, Pai, que um novo tempo se inaugure dentro dos nossos corações, um tempo de amar ao Senhor com atitude, desejar e trabalhar pela tua volta. Pai, eu oro e eu entrego cada um agora, cada coração nas tuas mãos. Quero entregar cada servo do Senhor que serve ao Senhor aqui na fé em Cristo. Ó Deus, começando pelos ministros de louvores, porque todos, independente se estão nos instrumentos ou se não estão nos instrumentos, são ministros do Senhor. E eu oro agora, Pai, passeando aqui pelos instrumentos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, conserva o coração de cada um no Senhor. Ah, Jesus Cristo, toma cada um agora, manifesta o teu poder e faça a obra, ó Deus, que o Senhor começou em cada um, começando aqui por mim,
pela pastora Eliane, Deus, em nome de Jesus, toma os teus servos no Kids, os teus servos no diaconato, os teus servos na comunicação, toma os teus servos, todos que servem no ministério da intercessão, servem cuidando da igreja, seja lavando, limpando, servem na área da comunicação, ali cuidando, digitando, programando, editando, serve em todas as áreas. Toma-os, ó Pai, são os ungidos, as pessoas que o Senhor separou para estar, e aquele que for separado do Senhor para estar, vai permanecer na posição que o Senhor colocou, em nome de Jesus, porque, Pai, para fazer esta obra, nós precisamos do Senhor, Pai, e nós precisamos ser decididos em Cristo, e a viver os Teus ensinos, com ali a integralidade do nosso coração. Esta é a nossa oração, Pai, e quando vencermos a pandemia, nós não vamos voltar a servir ao Senhor, nós vamos continuar servindo a Ti, porém ainda mais, com mais amor, mais integralidade, mais autenticidade e mais verdade, em nome de Jesus, amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.